Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar aqui resolvendo questões que caiu no concurso do município de Anhumas, Banca CMM, para o cargo de PEB 1 e professor de Educação Física. Foram 5 questões de matemáticas que caíram nesse concurso. Agora vamos começar pela primeira. Vinícius contratou um empréstimo no regime de capitalização simples, a taxa mensal de 8% durante 6 meses. Ao final do prazo estimulado, calculou em 135 mil o total de juros incidentes. Nessas condições, o valor tomado emprestado foi de... Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é interpretar um pouco essa questão. Ele fala que Vinícius fez um empréstimo de capitalização simples, ou seja, de juros simples. Então essa questão é de juros simples. E que a taxa foi de 8% durante 6 meses. E que ao final desse tempo, né, o total de juros incidente foi de 135 mil. E o que ele quer achar? O valor que foi tomado emprestado, ou seja, o valor de capital inicial. Então vamos anotar aqui o que a gente tem. Então o que nós temos aqui? A primeira informação que ele nos dá é que a taxa mensal desse empréstimo é de 8%. Então, a taxa que a gente vai representar pela letra I é igual a 8%. E que o tempo, né, dessa capitalização do empréstimo foi de 6 meses. Então, tempo igual a 6. E a outra informação que ele também nos dá é que os juros, né, total foi de 135 mil. E o que ele quer que nós achamos, né, como eu disse, é o valor que foi emprestado, ou seja, o nosso capital inicial, né, o capital de empréstimo. E como que nós fazemos isso? É só nós substituirmos esses valores aqui na fórmula de juros simples, que nós vamos conseguir encontrar o capital inicial. Por quê? Olha como que é a fórmula de juros simples. A fórmula de juros simples é juros igual a C, que é o capital inicial, vezes I, que é a nossa taxa, vezes T, que é o tempo. Se nós substituirmos os três valores aqui na fórmula, ó, J, que é o juros, né, 135 mil, C, que é o capital, que é o que nós queremos descobrir, nós mantemos o C, I é a nossa taxa, a taxa está em porcentagem. Nós vamos ter que tirar de formato de porcentagem. E vamos ter que colocar em fração, pessoal. Porque 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, né? Porque fala 8 por 100. Então, em vez de escrever 8% aqui, nós vamos colocar 8 sobre 100. Multiplicado também pelo tempo, que é 6. Agora, pessoal, se nós resolvermos isso aqui e isolarmos o C, que é o nosso capital, nós vamos conseguir encontrar qual é o valor dele. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Ó. Vou apagar aqui para ter mais espaço. Primeira coisa, ó, nós vamos multiplicar esse 6 por 8 sobre 100. O 6 nós multiplicamos com o número de cima. Então, fica 6 vezes 8 dá 48 sobre 100. Então, ó, vou continuar aqui. Ó, 135 mil igual a C, que multiplica 6 vezes 8, né, 48 sobre 100. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. O C, ele está multiplicando aqui esse 48 sobre 100. Nós vamos passar ele dividindo, tá? Porque quando nós passamos para o outro lado da igualdade, fica a operação inversa. Em vez de ficar multiplicando, vai ser dividido. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. 135 mil sobre C igual a 48 sobre 100. Agora, pessoal, para nós resolvermos, é só nós multiplicarmos em cruz, que aí a gente encontra o resultado. Vai ficar dessa maneira, ó. 48 está multiplicando com C, vai ficar 48C igual a 135 mil multiplicando por 100. É só você adicionar mais esses dois zerinhos aqui. Aí vai ficar 13 milhões e 500 mil. Agora é só passar o 48 que está aqui para o outro lado dividindo, que a gente encontrou C. Eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Tava o 48C igual a 13 milhões e 500 mil. Você passa o C, ou quer dizer o C não, você passa o 48 aqui, dividindo esses 13 milhões e 500 mil. Opa, tá torto. Quando vocês fizerem, pessoal, essa divisão, o valor do nosso C vai dar igual a 281.250. Então, pessoal, nós achamos o valor do nosso capital emprestado foi de 281.250, alternativa C. Pessoal, agora vamos para a segunda questão. Em uma empresa, certo dia, a razão entre o número de colaboradores presentes e o número de colaboradores faltantes é de 3 para 2.
Assinale a alternativa que apresenta o percentual de colaboradores faltantes nesse dia. Essa questão ela é muito simples. O que nós precisamos analisar primeiro é que ele fala que há uma razão entre o número de colaboradores presentes e o número de colaboradores faltantes. E qual que é essa razão? É que para cada 3 presentes, 2 faltam. Então, o que a gente pode notar? Que o total disso seria 5, né? O total da nossa razão, que é a soma dos presentes e os faltantes. Seria 5. E o nosso 5 seria o 100%. Agora, o que é o nosso faltante? O nosso faltante seria 2 desses 5, né? Seria a razão 2 sobre 5. Entendeu, pessoal? 2 faltantes de 5 do total. E se o nosso total que é 5 é 100%, o 2, que é o total de faltantes, vai ser o valor que nós queremos encontrar, né? Que eu vou chamar de x. Montamos uma regra de 3, simples. Agora é só nós multiplicarmos em cruz que vamos encontrar a porcentagem de relação dos colaboradores faltantes, que é o que a questão quer. Então, ó, nós multiplicamos aqui, fica 5 vezes x, 5x, igual a 2 vezes 100, 200. Agora, ó, o 5 que está multiplicando o x, nós passamos para o outro lado dividindo. Fica 200 dividido por 5. X, então, vai ser igual a 40%. Então, o número de colaboradores faltantes dessa razão representa 40% do total de colaboradores. Então, a nossa resposta correta é a alternativa D. Vamos agora para a terceira questão, pessoal. Um capital de R$ 7.500 esteve aplicado a uma taxa de juros composto de 5% ao mês. Após 2 meses de aplicação, os juros resultantes dessa operação é de... Bem, essa questão ela é parecida com a primeira. O que muda é que agora a gente está falando de juros composto em vez de juros simples. Então só vai mudar na maneira de resolver a questão no final, tá? Porque vai ser diferente, um pouquinho diferente a conta. Então, ó, primeiro de tudo, vamos anotar aqui as informações que ele deu pra gente. Ele deu o valor do capital que foi aplicado, ou seja, o nosso capital inicial. Ele falou que foi R$ 7.500. E ele falou que a nossa taxa de juros, né, que eu vou colocar a letra I, foi de 5% ao mês. 5% a gente também pode escrever, que nem eu falei para vocês, pessoal, 5 sobre 100. E o tempo foi de 2 meses dessa aplicação. E o que ele quer saber? O nosso juros resultante. Bem, galera, essa questão nós resolveríamos usando a nossa fórmula para calcular juros composto. Ela é um pouco complicada para resolver. Como a gente está tratando de uma aplicação de juros compostos só de 2 meses, eu vou fazer a conta de uma maneira diferente. Vamos pensar assim, pessoal. Como que a gente vai calcular os juros cobrados por cada mês? Ó? Os juros do primeiro mês vai ser o seguinte, vai ser 7.500, que é o nosso capital inicial, multiplicado por 5%, não é? Então, ó, em vez de ser 5%, 5 sobre 100. Como que a gente calcula isso? Ó, nós multiplicamos pelo de cima e dividimos pelo de baixo. Então, ó, 7.500 multiplicado por 5 vai dar 37.500. Isso dividido por 100, pessoal, ó, nós cortamos 2 zerinhos aqui, vai dar R$ 375. Então, esse foi o valor do primeiro mês de juros. Agora, o que a gente faz para saber o valor do segundo mês? Como é juros composto, pessoal, em vez de nós multiplicarmos de novo 7.500 por 5%, a gente vai multiplicar 7.500 mais o valor do primeiro mês de juros, porque é o valor, ele vai cobrar juros em cima de juros, né? Ele vai cobrar 5% em cima do que ele já teve que pagar no primeiro mês. Então, em vez de ser por 7.500 agora, vai ser por 7.500 mais esses 375 que ele pagou do primeiro mês. Então, agora ele vai pegar 5% de 7.875, tá? Então vai ser 7.875. 5% que a gente quer disso. Então agora, ó, nós multiplicamos por 5 e dividimos por 100. Então, ó, 7.875 multiplicado por 5 vai dar 39.375. Isso dividido por 100, é só nós deslocarmos duas casas aqui, ó. Vai ser R$ 393,75. Agora, para a gente saber qual é o valor do nosso juros, vai ser a soma desses dois valores aqui que nós achamos, ó. Do primeiro mês e do segundo. Vai ser
R$ 375 mais R$ 393,75. Vai dar 75 centavos aqui. 5 mais 3, 8. 7 mais 9, 16. Sobe 1. 3 mais 3, 6. Com 1, 7. Vai dar R$ 768,75, pessoal. Qual que é a alternativa? Alternativa A. Agora vamos resolver a quarta questão. Álvaro adquiriu um item de leilão e pagou R$ 4.320, já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do item. Nesse caso, 3/4 do valor do item corresponde a... Bom, essa questão é um pouquinho complicada de entender, porém, ele dá informações muito valiosas, né? Que ele pagou R$ 4.320, já incluso 20% do acréscimo do valor real. Então, esse valor que ele dá pra gente, pessoal, 4.320, ele é mais que 100% que o valor original, né? O valor original seria o 100%. Ele é 100% mais 20, né? Ele seria o valor original, que é 100%, mais 20 de acréscimo. Então, R$ 4.320, né, que foi o valor do item, seria 120% do nosso valor do produto. E aí, ele quer saber o valor de 3/4 do produto. O que nós vamos fazer? Nós vamos saber o que é 3/4 em porcentagem. Isso que nós vamos descobrir, para a gente saber qual que é o valor que ele quer saber, ó. 3/4 em porcentagem é o seguinte, pessoal. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar esses dois aqui por 100. Vai ficar 300 sobre 400. E para a gente deixar em porcentagem, a gente tem que deixar o numerador sendo 100, né? Então agora a gente divide por 4 aqui, os dois lados. Vai ficar igual a 100. 300 dividido por 4, pessoal, vai dar 75, né? Porque 75 vezes 4 dá 300, ó. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30. Então vai ficar 75 sobre 100. Então 3/4, o valor de 3/4 de um item é a mesma coisa que 75% do valor do item. Então, o que ele quer achar é 75% desse valor aqui, pessoal. Então, ó, eu montei aqui uma regrinha de 3 para a gente resolver. E é assim que a gente vai descobrir qual que é o valor correspondente a 3/4 do produto. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar então, pessoal. A gente multiplica aqui e aqui. Então, ó, 4.320 vezes 75 vai dar 324.000. Igual 120 vezes x dá 120x. Agora a gente tem que isolar o x, né? É só passar o 120 para o outro lado dividindo. Vai ficar 324.000 dividido por 120. Deixa eu arrumar aqui essa divisão aqui. Quanto que dá 324.000 dividido por 120? Vai dar 2.700. Então, o valor de 3/4 desse produto, né, desse item que ele comprou no leilão, é R$ 2.700. Alternativa C. Vamos fazer agora a última questão, né, de matemática do concurso. Um eletricista possui 2 bobinas de fio para concluir a instalação elétrica de um condomínio. Fio 10 mm com 48 metros e fio 6 mm com 36 metros. Ele precisa cortar pedaços de fio 10 mm e 6 mm desses rolos de modo que cada pedaço tenha o mesmo tamanho e a maior medida possível. Assinale a alternativa que apresente a menor quantidade de pedaços que poderão ser encontrados. Bom, vamos prestar muita atenção. Ele fala que um rolo, né, vou desenhar aqui, de 10 milímetros tem 48 metros. E o outro rolo com fio de 6 milímetros tem 36 metros. E ele quer o seguinte, ele quer que os dois fios sejam repartidos em tamanhos iguais da maior medida possível. Pessoal, para resolver essa questão e saber qual que é a maior medida possível que esses fios podem ter na mesma divisão, ele já tenta deixar claro. A gente vai ter que fazer MDC, máximo divisor comum. Por quê? Ele quer saber a maior medida possível tendo divisões comuns. Por isso que a gente vai fazer usando MDC. E para calcular MDC, como que faz? É o seguinte, não sei se vocês lembram. A gente vai colocar os dois valores aqui
e vai calcular como se fosse o MMC, só que com um detalhe. A gente só vai utilizar os valores para multiplicar no final, valores que a gente usou para dividir os dois números ao mesmo tempo. Então agora a gente vai começar dividindo pelo menor número possível, né? Que é o 2. E é possível dividir esses dois números por 2? É sim, né? Então esse valor vai ser usado na multiplicação final, ó. Porque 48 dividido por 2 dá 24. E 36 dividido por 2 dá 18. Dividindo por 2 novamente. Vai ser possível dividir os dois? Vai sim também, ó. Porque 24 dividido por 2 dá 12. E 18 dividido por 2 dá 9. Ainda dá pra gente continuar dividindo por 12? Ainda dá. Só que agora não vai ser dividindo os dois valores, só vai dar para dividir pelo 12. O 9 não é dividido por 12. Então esse valor aqui nós não vamos utilizar na multiplicação final. Mas nós continuamos dividindo por 2 até onde der. Então 12 dividido por 2 dá 6. E o 9 não dá para dividir, então nós abaixamos ele. Dá para dividir por 2 de novo? Ainda dá. Só o 6 também, então não vamos utilizar. Vai ser 6 dividido por 2, 3. E o 9 nós abaixamos. Agora não dá mais por 2. Vamos para o próximo número, o 3. Por 3 dá? Dá, né? 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então esse número 3 nós vamos utilizar também na multiplicação final. Agora dá por 3 de novo, né? Para encerrar, né? Só que não vai dar para dividir os dois, né? Porque o 1 já encerrou, abaixamos. E 3 dividido por 3 dá 1. Encerramos aqui o MDC. E agora nós multiplicamos esses três valores aqui que foram usados para dividir ao mesmo tempo os dois números, né? Então, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Então, o valor do nosso máximo divisor comum é 12. Então, os nossos fios, eles vão ter que medir 12 metros, né? E se vocês repararem, olha o que acontece. Se nós pegarmos fios de 10 milímetros, quantos fios vai dar? Ó? Vai dar 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, 4 de 12. Por quê? 12 mais 12, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. Então, desse aqui, a gente vai conseguir ter 4 fios. E agora, desse aqui, ó, observa. 36, né? Vai dar quantos? Vai dar 1, 12. 2 dá 24. 3 dá 36. Então, desse segundo aqui, só vai dar para ter 3 fios. Agora, nós já chegamos ao resultado, né? Se desse fio dá para ter 4 repartições de 12, né? Dá para ter 4 de 12. E esse aqui dá para ter 3 de 12. Quantos que a gente vai ter no total? 4 mais 3, que é igual a 7. Então, a nossa alternativa correta é a D.